Mas, pastor, tem um livro que é considerado apócrifo, que tem resposta para muitas coisas. O livro de Enoque. Que é o livro de Enoque. O senhor acredita no livro de Enoque? Eu já li o livro de Enoque várias vezes. Eu particularmente, estou dizendo aqui particularmente, não ensino isso como doutrina, isso aqui é o meu pensamento. Eu, Marco Feliciano, particularmente acredito no livro de Enoque. E te dou uma explicação razoável à luz da Bíblia. Enoque é citado na Bíblia Sagrada, nossa, protestante ou católica, hoje. Basta você pegar o livro de Judas, que antecede o livro do Apocalipse, e ler o verso 14. Lá está escrito: assim profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Como é que o escritor, o Judas, que escreveu o livro que antecede o Apocalipse, como é que ele escreveu e citou a profecia de Enoque, se o livro de Enoque não está na Bíblia? Pedro também citou. Pedro fala sobre os anjos que estão presos em cadeias, citando Enoque também. Então, mas a questão de Judas é que ele cita o nome de Enoque. Assim profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. E você lê o livro de Enoque, como eu já li o livro de Enoque, o volume 1, 2 e 3, eu só não li ainda na versão africana, eu só li nas outras versões. Etíope, né? Na tradução etíope eu ainda não li, quero ler, né? Você vai ver que ele é citado. Então, veja só, se o cânon sagrado nosso, da Bíblia protestante, a Bíblia católica, aceitam essa citação de Judas como sendo verídica, como sendo canônica, Judas buscou isso em algum lugar. Onde ele buscou? No livro de Enoque. Aí a explicação é por que esse texto da Bíblia é aceito de Enoque e não é aceito o restante. Então existe 1 milhão de explicações: datação, tempo, textos escritos por textos apócrifos. Mas quando você estuda a história da igreja, você vai ver que Santo Agostinho, segundo a história, ele acreditava no livro de Enoque, ele lia. Houve um tempo que o livro de Enoque era aceito. Então, são questões que a gente nunca vai conseguir explicar direito. É como tentar explicar Gênesis 6. Os filhos de Deus. É uma questão bíblica que muitos teólogos tentam desconstruir uma outra visão que leva que os filhos de Deus ali são os anjos. E tem uma outra visão que os filhos de Deus não eram os anjos, eram os filhos de Adão e Eva antes da queda. Quando eu comecei a estudar muito a Bíblia, eu tive acesso à Bíblia de Scofield, a Bíblia do Dr. Scofield. Ela chegou ao Brasil, era assim, uma das Bíblias com o maior número de estudos e revelações profundas, interpretação e hermenêutica avançadíssima. O Dr. Scofield era um gênio. E de repente a Bíblia cessou no Brasil. A gente não tinha acesso à internet. Descobriu-se depois que a Sociedade Bíblica do Brasil, se não me falo a memória, esqueci a editora que trouxe a Bíblia de Scofield, ela foi rechaçada, porque o Dr. Scofield, nas explicações de Gênesis 6, ele dizia que eram de fato anjos que se materializaram e dormiram com as mulheres. E essa miscigenação entre seres extraterrestres, que não eram desse plano, com as mortais, nasceram seres híbridos. Seres híbridos que a Bíblia vai chamar de gigantes, né? Os Néfilins, né? Os Néfilins, né? Ou Néfilins. Então são tudo teoria. A minha teoria, a minha crença assembleiana me proíbe de acreditar nisso, porque os nossos pais, nós temos o nosso credo. E o credo assembleiano, pentecostal, não crê. Porque vão se pegar lá no que Jesus disse. Quando alguém perguntou: Senhor, quem será o marido dessa mulher se ela teve vários quando chegar lá no céu? O Senhor vai dizer: no céu não tem marido nem mulher, seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Não são seres assexuados. Seriam seres assexuados na questão, né? Sim. Que não teriam sexo porque não casam, não se dão em casamento. Todavia, é um versículo que está ali. Mas como é que você explica a aparição desses seres extravagantes na Bíblia Sagrada? Og, rei de Bazã. Og, rei de Bazã, a cama dele tinha 4 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Você consegue imaginar um homem cuja cama dele tinha 4 metros? Então, como é que nasceu esse ser híbrido na Terra? E como nasceram os deuses gregos, né? Os minotauros, gente com... mitologia. A mitologia grega. Como é que... Interessante é que eu estudei muito mitologia. Um dia eu comecei a escrever um livro, eu parei porque ia dar muita confusão, ia traçar um paralelo da mitologia grega com a Bíblia Sagrada, com a fé cristã. Porque em todas as civilizações do mundo, todas elas comentam histórias semelhantes com nomes diferentes. A mitologia grega também acredita que houve um dilúvio, mas não é Noé, é um outro ser que está cuidando. E fala que esse ser, depois de tudo, ele enfrentou monstros, né? Você já ouviu falar da teoria oh meu Deus, calma aí, não é teoria, da história de Pandora?
Já ouvi. A caixinha de Pandora. Toda vez que acontece alguma coisa, abriu-se a caixinha de Pandora. Sim. A caixinha de Pandora vem de uma mitologia grega, de Pandora, que foi uma mulher criada pelos deuses, por Zeus e outros, que deu a um homem que cuidava de um grande jardim, que cuidava de um mundo antigo, e por ele estar solitário, Pandora foi colocada ao lado dele. Só que foi colocado junto com Pandora uma caixa, que os deuses disseram para ele, para o homem que recebeu Pandora, nunca abram essa caixa. E de repente a curiosidade fez eles abrir. Quando abriu-se a caixinha de Pandora, o mundo começou a ter doenças, guerras e tudo mais. Essa história da mitologia grega é muito parecida com a história de Adão e Eva, que Deus colocou uma mulher para cuidar, para ser a adjutora de Adão, e diz para eles: olha, desse fruto aqui não coma. Entende? É a mesma história contada com uma outra perspectiva, uma outra narrativa. Um era uma caixinha, o outro é um fruto. Então, a história suméria fala de Gilgamesh. Quando você estuda a história de Gilgamesh, você vai ver que ele é muito parecido com Jesus, ou Jesus era parecido com ele. Então, é muito complicado. Tem o Hércules também, né? Só que se a gente continuar falando isso aqui... Nós vamos ficar aqui 5 horas só falando então, só para que as pessoas entendam, eu, pastor Marco Feliciano, acredito na existência de seres de uma outra dimensão. Dou nome a eles: anjos, demônios e o grande Criador, que é o nosso Deus eterno. Não creio em planetas que tenham vida, porque a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra recebe a vida. Então o homem é a imagem e semelhança do Criador. Tem perguntas que a gente não consegue responder, por exemplo, a história dos gigantes. Quer ver, só para a sua audiência aqui, Golias é conhecido como um gigante, né? Você já leu sobre a história da vida de Golias dentro da Bíblia? Golias tinha um irmão. A Bíblia diz que o irmão de Golias tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Ou seja, não era só um ser, era uma aberração. Houve um conflito com a genética humana, tanto que todos esses seres gigantescos foram extirpados da terra. E se você pegar o livro de Salmos, no livro de Salmos tem, se não me falha a memória, 22 versículos que diz assim: a alma do gigante não ressuscitará. Tem os descendentes dos filhos de Anax, que faz referências também aos Anunnakis, né? Os Anunnakis são diferentes. Foi o grande pedra no sapato de Davi, né? Os filhos de Anak, Talmai, Sesai e Aimã. Você vê que eu estudei a história de verdade. Eu amo essas coisas assim que são polêmicas, mas isso é assunto assim para podcast e para conversa de família. Não é assunto para púlpito de igreja. Mas simplificando, o senhor disse que a doutrina assembleana não nos deixa acreditar que Gênesis 6 ali são os anjos de Deus mesmo, ou os seres caídos. Não nos deixa acreditar, mas é possível. Que é um assunto para podcast. Você está no podcast, você está no depende, como eu sou assembleiano, então, como eu creio na doutrina da minha igreja, eu creio que os anjos são seres assexuados e ponto final, né? Então, qualquer ilação que eu fizer além disso é mera ilação, né? Ali nós acreditamos que os filhos de Deus que entraram nos filhos dos homens são os filhos descendentes de Sete, que conheceram as filhas de Caim, né? Esse é o nosso pensamento assembleano, porque Abel morreu, né? Então Adão e Eva tiveram Caim, Abel e Sete, né? É esse Sete que é a linhagem santa, sacrossanta, e dele vieram os filhos de Deus que entraram nos filhos dos homens e nasceram seres. A Bíblia não diz que nasceram gigantes, nasceram seres que foram poderosos, híbridos, famosos no seu tempo, né? Então, eu não quero causar confusão em quem está ouvindo. 1 hora fora daqui a gente bate um papo. Não, mas é bom para o podcast, porque abre a mente das pessoas também sobre assuntos diversos. Quem tem a sua fé firmada não vai mudar por causa de teorias, de perspectivas diferentes. Mas existem teorias, Fábio, quer surtar a internet? Existem teorias de que Deus fez os seres em pares e o homem sozinho. E quando o homem ficou sozinho antes da criação de Eva, o homem, como também era um animal, mas é um animal racional, a ciência diz isso, existe o animal irracional e o animal racional. O que nos difere dos outros animais é o nosso intelecto, né? Que o homem, Deus não fez ele em par porque ele também copulava com os seres que aqui existiam. E daí o pensamento de todas as civilizações falarem de seres híbridos, como por exemplo sereias. Em todas as civilizações do mundo, em todos os continentes da Terra, foram encontrados desenhos rupestres feitos em cavernas de seres que eram meio seres humanos e meio peixes. Aí você vai para a Bíblia, você pega Dagon, o rei dos filisteus. Dagon era meio homem e meio peixe.
Como é que uma civilização inteira acredita num Deus que é meio peixe e meio homem? E de onde é que veio? Como é que pode ser meio peixe, meio homem? Aí o pensamento de alguns, pura teoria, viu, gente? De que Adão dormia com peixe e nascia meio homem, meio peixe. Que ele dormiu com um animal, nasceu o centauro. O que é o centauro? Cavalo com homem. A mitologia grega acredita nisso. A mitologia grega fala do deus Pan. O deus Pan, ele é citado na nossa Bíblia por inferência no texto que Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está pregando um sermão na porta do deus Pan. A porta do deus Pan, o deus Pan, na mitologia, ele era meio homem e meio bode. Você vai ver ele com pés de bode, com chifrinho na cabeça, tocando uma flauta, né? Esse é o deus Pan da mitologia. Então, os gregos acreditavam que o deus Pan era uma mistura de ser humano com deuses, com a essência de Zeus, que fez ele nascer meio homem e meio animal. Então, são teorias. Teorias existem muitas, mas lógica é muito complicado, porque a ciência prova hoje que o DNA humano não é compatível com o DNA de outra espécie.